Bom, então o tema do nosso trabalho é Teorema da Incompletude de Gödel. Então, era uma vez um homem que gostaria de tirar sua cidadania americana. Para isso, era necessário estudar e conhecer a Constituição americana. No dia da audiência, seu amigo, Einstein, tentou convencer o homem a não questionar muito o juiz, pois o homem havia encontrado uma falha lógica na Constituição que poderia levar a uma ditadura totalmente constitucional. Este homem é Kurt Gödel, filósofo, matemático e lógico austríaco. Em 1921, fora proposto o Programa de Hilbert, que tinha como objetivo reformular as bases da matemática de forma rigorosa. Segundo o grande matemático, toda a matemática poderia ser reduzida a um número finito de axiomas consistentes. Ou seja, o axioma 1, axioma 2, axioma 3, axioma 4 levam ao teorema 1, teorema 2, que levam ao teorema 3, mas tudo isso pode voltar cá no início, no axioma 1, 2, 3 e 4. Ou seja, Hilbert acreditava que todo problema matemático havia uma solução. Seu objetivo era resolver essas pendências de forma sistemática e rigorosa, tanto que em 1920 ele publicou uma lista com 23 problemas que tinham que ser resolvidos para avançar e completar a matemática. Mas, em 1930, após uma reunião, Gödel falou: é possível exibir sentenças verdadeiras, mas que não são possíveis de demonstrar no sistema formal da matemática. Ou seja, existem verdades que não podem ser provadas. Os participantes nem ligaram, inclusive Hilbert, já que Gödel nem deu um exemplo. Porém, no ano seguinte, Gödel publicou um artigo provando sua afirmação. Assim nascem os dois teoremas da incompletude de Gödel. O primeiro teorema diz: se uma teoria é consistente, ou seja, que não há contradições, sempre haverá coisas verdadeiras dentro da teoria que é impossível provar que são verdadeiras. E o segundo teorema diz: uma teoria só prova sua consistência se for inconsistente. Ou seja, qualquer sistema lógico suficientemente complexo, a ponto de incluir a aritmética, não poderia ser completo e consistente ao mesmo tempo. Então, o Henrique já introduziu aqui, né, de forma bem bacana, quem era Gödel, né, e quais eram os teoremas que a gente vai abordar. E o Gödel era um cara bom de encontrar problemas, e ele fez isso com a matemática. A ideia do problema de Hilbert era transformar a matemática em um sistema formal de provas. O Gödel, então, partiu dessa ideia de pensar. Através de um sistema formal, ele criou um jeito de fazer com que o sistema falasse coisas do próprio sistema. Ou seja, usar a matemática para falar dela mesma. E o que o Gödel fez foi provar que a matemática não era completa. Existem verdades matemáticas que não podem ser provadas. O que ele demonstrou é que qualquer sistema complexo, a ponto de incluir a aritmética, não poderia ser completo e consistente ao mesmo tempo. Mas como que ele provou isso? Um sistema formal envolve símbolos e regras de manipulação. Para trabalhar com a aritmética, você vai precisar de 9 símbolos básicos: negação, aplicação, variável, igual, sucessor e a pontuação, né? Que no caso são parênteses aberto e fechado. E a criação de novas variáveis. Com isso, conseguimos escrever toda a aritmética. Para cada um desses símbolos, o Gödel atribuiu um número, que é o número de Gödel. Dessa forma, é possível atribuir um número de Gödel para cada teorema. Quando a gente escreve uma fórmula, essa fórmula tem um número de Gödel. Dessa forma, é possível atribuir um número de Gödel para cada teorema, cada axioma e cada prova matemática. O Gödel achou uma forma de codificar a matemática dentro da matemática. Ele conseguiu provar também que uma relação entre axiomas, usando o número de Gödel, e o teorema sempre teriam uma relação consistente. Com efeito, é impossível provar a proposição de um número de Gödel G. Mas que número é esse? O próprio G. Ou seja, essa afirmação é uma afirmação de autorreferência. Nesse caso, essa proposição ela só pode ser verdadeira, né? Então, no caso, eu estou falando de um paradoxo. Então, nessa resposta para esse paradoxo que é verdadeiro, a gente tem o primeiro teorema, que é o teorema de incompletude de Gödel, que é: se uma teoria é consistente e ela não tem contradições, sempre haverá coisas verdadeiras dentro dessa teoria que é impossível de provar que são verdadeiras. Agora eu fico com o meu colega. Exemplificando o primeiro teorema, basicamente codificamos as operações mais básicas da aritmética em números. Essas operações são em sua maioria operadores lógicos, o que é o suficiente para quem é uma base aritmética forte. Então temos os operadores de negação, implicação, variável, igual, zero, sucessor, as pontuações e a criação de novas variáveis. Associados a cada um desses operadores temos um número, que é o número de Gödel.
Dessa forma, podemos codificar as operações lógicas usadas para formular axiomas matemáticos utilizando a própria matemática. Ou seja, a gente utiliza a matemática para codificar ela mesma. E com essa codificação, cada operador lógico possui um número de Gödel associado. E cada axioma matemático formado por esses operadores lógicos que foram codificados também vão possuir um número de Gödel associado. Assim como um teorema matemático formado por esses axiomas matemáticos também vão ter um número de Gödel associado a ele. Só que, além disso, Gödel também descobriu que a validade de um teorema num determinado sistema é sustentada por uma relação aritmética entre os números de Gödel dos axiomas desse mesmo sistema e o número de Gödel do próprio teorema. Colocando essa bagaça em prática, a gente pode finalmente questionar a completude da matemática, pois sempre vamos encontrar um teorema dentro desse sistema que faça uma afirmação de autorreferência ao seu próprio número de Gödel. Traduzindo, não se pode provar o teorema matemático de número de Gödel x, e o número de Gödel dessa proposição é x. Mas essa proposição, ela é verdadeira ou falsa? Se ela for falsa, então ela pode ser provada, e o sistema estaria provando algo falso. Então teríamos um sistema inconsistente, porém completo. Mas se ela for verdadeira, então o teorema não pode ser provado pelo sistema, o que o torna incompleto, porém consistente. Portanto, num sistema consistente, concluímos uma verdade que não pode ser provada pelo sistema, e num sistema completo, concluímos uma contradição. E esse é o primeiro teorema da incompletude de Gödel. Olá, vamos falar sobre o segundo teorema? Uma teoria só prova sua consistência se for inconsistente. Bom, o segundo teorema, ele é uma extensão do primeiro teorema, né? Ele é gerado pelo primeiro teorema. E ele afirma que qualquer sistema formal que seja suficientemente poderoso para descrever a aritmética básica é incompleto, ou seja, existem afirmações verdadeiras dentro do sistema que não podem ser provadas dentro desse próprio sistema. Além disso, o teorema mostra que se um sistema formal é consistente, então ele não pode provar sua própria consistência. Esse teorema ele tem implicações profundas para a filosofia da matemática e para a lógica em geral, sugerindo que a verdade matemática transcende qualquer sistema formal que possamos construir. Ele também tem aplicações em outras áreas, como, por exemplo, inteligência artificial e ciência da computação no geral. Para provar esse teorema aí, o Gödel, usou uma técnica conhecida como diagonalização, que envolve a construção de uma proposição autorreferente que afirma sua própria não demonstrabilidade dentro do sistema. O teorema também tem implicações mais amplas para o limite do conhecimento humano e para a natureza da verdade. Ele sugere que existem limites inerentes ao que podemos saber e provar, através de sistemas formais, né? E que pode haver verdades que estão além do nosso alcance. Como podemos ver na imagem, nós temos dois conjuntos, os conjuntos das coisas falsas e os conjuntos das coisas verdadeiras, certo? E dentro desses conjuntos, dentro do conjunto das coisas falsas, temos o conjunto das coisas refutáveis, que a gente sabe que são falsas porque a gente já refutou. Mas todo o restante não foi refutado, porque a gente não sabe como refutar, mas a gente sabe que é falso. Já no verdadeiro é a mesma coisa. Tem o conjunto das coisas prováveis e as outras verdades que a gente assume, os famosos axiomas. E além disso, o teorema ele levanta questões sobre a relação entre linguagem, significado e verdade, sobre o papel da intuição e da criatividade na descoberta da matemática. Vou deixar o restante com meu colega. Bom, dando continuidade ao assunto, eu vou falar agora um pouco sobre a completude. Quando a gente pega um sistema qualquer, aqui no exemplo, a gente está chamando de sistema S, ele só vai ser realmente completo quando você pega, dada qualquer sentença A, expressa pelo próprio sistema, no caso do sistema S, ele só será completo se puder produzir uma prova finita dessa sentença, que no caso aqui é o A, aí é o A ou não A. E dentro da completude existem dois tipos dela, que é a completude funcional e a completude semântica. A completude funcional, ela está se referindo aos operadores lógicos, né, da lógica proposicional. E ele só será funcionalmente completo se definir os conectivos que estão em função dele. Aqui no caso, tem o conjunto da negação e o do E. Por exemplo, a gente pode definir essa disjunção aqui, A ou B, com não A e não B. E a implicação A implica com B seria não A e não B, por meio da conjunção da negação. Já a completude semântica, ela diz que todas as sentenças válidas de um sistema formal são demonstráveis. No caso, a gente pode concluir elas, como está mostrando aqui no exemplo. Ou seja, todas as sentenças formalmente verdadeiras são demonstráveis sintaticamente. Agora, vamos comentar sobre uma característica importante dos teoremas de incompletude de Gödel. Eles possuem algumas limitações. Como dito antes,
Os teoremas podem ser aplicados em sistemas que sustentem a realização de uma certa quantidade de aritmética. Lembrando que esses seriam sistemas onde podem ser feitas operações matemáticas básicas, como adição, subtração, etc., e possam ser usados operadores e quantificadores lógicos. Também deve conter um conjunto numérico finito ou infinito. Contudo, existem sistemas axiomáticos que não atendem a esse critério, por não serem expressivos o suficiente para definir um conjunto ou suas propriedades. Por exemplo, em algumas axiomatizações da geometria de Euclides, não é possível demonstrar totalmente a multiplicação. Em casos como esse, os teoremas de Gödel não podem ser aplicados. E, para finalizar, vamos recapitular brevemente os teoremas da incompletude. O primeiro teorema da incompletude diz que um sistema não pode ser completo e consistente ao mesmo tempo. Ou seja, em um sistema consistente existirão afirmações que serão consideradas verdadeiras, mas que não podem ser demonstradas. Um comentário importante a se fazer sobre isso é que o teorema não afirma que elas são definitivamente impossíveis de se provar. Isso só é necessariamente verdade no sistema onde elas estão contidas. Geralmente, elas podem ser demonstradas dentro de um sistema menos limitado do que eixo, por exemplo. O segundo teorema da incompletude diz que um sistema só pode provar sua consistência se ele for inconsistente. Então, se for consistente, essa prova não pode ser alcançada com os axiomas do próprio sistema. Porém, ainda tem um jeito de provar a consistência de um sistema, que seria a partir do uso de axiomas de outro sistema que também é consistente. E esse é o fim do nosso trabalho sobre os teoremas da incompletude de Gödel.